Não esperem bonequinhos. Boa noite, então, a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos nessa nossa segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Nós temos uma convidada especial hoje para compartilhar conosco essa noite. O tema, do nosso encontro é o desenvolvimento e aprendizagem em Piaget. Foi uma encomenda bem específica, para essa moça que vai nos acompanhar e nos guiar hoje, a professora Andréia Forjarini Serquim. Tá? Para quem não conhece, ainda não teve a alegria de conhecer, ou a sorte, ela é pós-graduação em pedagogia, mestrado em educação pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em educação pela PUC também, é professora associada do Departamento de Fundamentos de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, tem experiência na área de educação, trabalha com psicologia educacional, relações de gênero e diversidade sexual, educação à distância, tecnologias de educação, políticas públicas e gestão da educação básica e superior. É líder do grupo de pesquisa Interfaces, que é um grupo de estudo em educação, tecnologia e sociedade, e é professora também do programa de pós-graduação em políticas e gestão educacional da Universidade Federal de Santa Maria. Então, quero dar as boas-vindas à professora Andréia, agradecer pela gentileza dela em compartilhar conosco essa noite. É um assunto que é muito precioso para nós, para quem é da área de educação ou fez uma licenciatura, sabemos que é muito pouco o conhecimento e o acesso que a gente tem às teorias de aprendizagem e ao Piaget. Então, a ideia, é que a gente possa ouvir um pouquinho a professora, aprender um pouquinho mais, quero agradecer a presença de todos aqui e todas, conheço grande parte, das pessoas que estão aqui nessa sala, quero dizer que é uma alegria, poder vê-los, e fazer essa aglomeração virtual, e já passo, então, a palavra para a professora Andréia. Bom, boa noite a todos e todas. A Vanessa leu as minhas credenciais todas ali, mas antes de tudo isso, eu sou professora de psicologia. Pedagoga, mas professora de psicologia já há 24 anos, então é por isso que ela me convidou, me intimou para vir falar de Piaget com vocês, nessa noite de segunda-feira. Eu trouxe uma apresentação, que é uma apresentação que eu uso em aula, eu fiz algumas adaptações para poder falar para vocês sobre essa temática, e eu gostaria de trazer essa apresentação e, ao mesmo tempo, como eu vou estar apresentando, e ainda não lido direito com esse negócio de apresentar e enxergar a plateia, até porque eu tenho uma tela só, não sou como umas e outras aí que tem 2, 3, 4 telas em casa. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me interromper. Eu vou trazer alguns exemplos. Eu costumo falar demais, então eu preciso ter a apresentação, porque senão, assim, fuga de ideias é o que mais ocorre nesse meu cérebro aqui. Eu tenho alguns ex-alunos, alguns orientandos na plateia, e eles me conhecem bem. Se eu não colocar uma apresentaçãozinha, eu vou longe. A ideia de discutir desenvolvimento e aprendizagem em Piaget, ela é muito propícia, e é muito interessante. O curso é um curso de psicopedagogia. Eu não sou psicopedagoga, mas tenho a vontade doida de fazer o curso. Eu sempre digo para a Vanessa que uma hora eu vou dar um time na minha vida e vou fazer psicopedagogia. Eu entendo hoje que o psicopedagogo tem uma função muito importante na sociedade. Nesse momento, então, de pandemia, em que a gente está vendo e vivendo com as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos adultos precisando de um psicopedagogo para lidar com as suas dificuldades e com os seus... com o próprio ensino remoto, que é um jeito tão diferente, tão peculiar de aprendizagem, né? Então, eu vejo, assim, que existe toda uma seara para o psicopedagogo trabalhar hoje e que faz com que vocês que estão se formando psicopedagogos precisam, sim, se apropriar de todas as teorias de aprendizagem
e ler e saber e aproveitar tudo que vocês puderem para consumir cada vez mais para se formar psicopedagogo. Então, eu já estou falando demais, vou colocar aqui, vou dividir com vocês toda a minha tela, porque senão não dá certo, e vou mostrar o meu Genial Li, para a gente aprender um pouquinho, então, do Piaget. Estão enxergando aí, Vanessa? Perfeito. Bom, uma das primeiras coisas que eu sempre digo é assim, ó, tu não tem como compreender uma teoria sem entender um pouquinho quem foi o autor, né? Quando a gente vai teorizar sobre alguma coisa, tu sempre vai colocar um pouco de ti naquilo que tu está produzindo. Se vocês vão escrever uma dissertação, vocês vão colocar um pouco de vocês ali. Se vocês vão escrever uma tese, vocês vão colocar um pouco de vocês ali. Se vocês vão produzir uma monografia, um pouco daquilo que vocês são vai entrar ali. Então, obviamente, não dá para entender a teoria do Piaget sem entender quem foi Piaget. Rapidamente. Primeiro, ele nasceu na Suíça. Desde muito cedo, ele já produzia e ele já tinha uma curiosidade científica extremamente aguçada. Com 10 anos, o menino já estava produzindo artigos. Ele fez a primeira publicação dele com 10 anos sobre pardais albinos. A preocupação dele vai muito em direção à biologia, né? Então, Piaget não se forma psicólogo, Piaget se forma biólogo. E aí a gente começa a perceber por que epistemologia genética, né? Talvez a gente já comece daí a se perguntar por que a genética entra nessa história toda e por que ele traz esse nome para a sua teoria, né? Ele se forma em 1915, em 1918 ele já termina um doutorado, e a tese dele foi sobre moluscos. Mas ele termina essa tese sobre moluscos e já parte para Zurique para estudar psicologia. O interesse primário dele na psicologia é a psicanálise, porque a psicanálise naquela época era o boom do momento. Quando ele começa a estudar psicanálise, ele sofre uma influência do Jung. Então, os primeiros passos dele na psicologia são introduzidos a partir do Jung. Ora, no ano seguinte ele se muda para a França e começa a estudar na Universidade de Paris, onde ele vai ter contato com os primeiros testes de inteligência. E aí ele vai sofrer a influência de um cara chamado Theodore Simon, que era coautor, juntamente com Binet, daqueles testes de inteligência que a gente questiona até hoje, né? Que é o famoso, os testes do Binet, que são os testes de QI, né? Só que isso desperta para Piaget o seu primeiro interesse pela infância e pelos processos de aprendizagem. Afinal de contas, como o sujeito aprende? Da onde vem a inteligência? Surge aí esse interesse do Piaget pela inteligência. Em 1921, a convite do Claparède, que é um dos primeiros escola-novistas, ele começa, então, a fazer pesquisas no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, destinado especificamente à formação de professores. Bom, daí Piaget vai. Aí ele só vai. Em 1923, ele vai lançar, então, o primeiro livro, A Linguagem e o Pensamento da Criança. Aí eu gosto sempre de fazer um parênteses. Piaget nasce em 1896, e aí, para os pedagogos em geral, né? Quem não é da área já fica um pouco mais confuso fazer esse paralelo. Vygotsky nasce em 1896. Os dois nascem no mesmo ano. Uma das primeiras obras do Vygotsky é Pensamento e Linguagem. Uma das primeiras obras do Piaget, A Linguagem e o Pensamento da Criança. Quer dizer, eu sempre digo que se Piaget e Vygotsky tivesse durado um tempo a mais, porque Vygotsky morreu muito precocemente, Vygotsky morre com 37 anos de tuberculose, Piaget não morre bem velhinho. Talvez se eles tivessem sentado, conversado, discutido mais tempo a sua teoria, talvez muitas arestas tivessem sido aparadas ou muitas coisas pudessem ter convergido das duas teorias. O grande problema da teoria de Vygotsky e da teoria de Piaget consiste justamente no que eles entendem da diferença entre a relação de desenvolvimento e aprendizagem. Para Piaget, o desenvolvimento
precede a aprendizagem? O desenvolvimento, para aprender, o sujeito precisa, em primeiro lugar, se desenvolver. Vygotsky entende diferente. Vygotsky vai dizer que eu preciso aprender para então me desenvolver. A aprendizagem precede o desenvolvimento. Essa é uma das principais diferenças entre as duas teorias. E para Vygotsky, o sujeito vai aprender principalmente com os elementos da linguagem que ele vai adquirir através da sociedade, através da cultura, etc, etc, etc. Bom, voltando. Então, em 23, ele vai publicar esse livro, Linguagem e Pensamento da Criança. Em 24, ele casa com a Valentine, que era uma das suas assistentes, e ele vai ter 3 filhos, a Jacqueline, Lucienne e o Laurent. A observação desses 3 filhos, ali na década de 30, vai ser muito importante para ele poder escrever depois sobre as fases do desenvolvimento infantil. Piaget vai observando o desenvolvimento dos filhos, isso não é balela, isso não é mito, ele realmente usa a observação dos próprios filhos para também escrever sobre as fases do desenvolvimento. Em 25, ele começa a lecionar psicologia, história da ciência, sociologia. Em 29, história do pensamento científico. E ele assume, em 1929, o Gabinete Internacional de Educação da Unesco, dedicado aos estudos pedagógicos. Sempre, gente, muito relacionada a essa ideia de aprendizagem. Então, se a gente for pensar na relação dos teóricos da aprendizagem, da ideia do construtivismo, é muito forte essa relação da teoria do Piaget com a aprendizagem. Em 1941, então, ele vai publicar um trabalho sobre a formação dos conceitos matemáticos e físicos. Uma das principais críticas que os socio-interacionistas veem e fazem ao Piaget é essa preocupação, Piaget só se preocupa com o conhecimento cognitivo, né? Justamente por quê? Por conta dessas escritas, muita matemática, muita física, né? Muita preocupação com a matemática. Mas, na real, por quê? Porque se tu olha os escritos do Piaget, é muitas vezes através do raciocínio matemático que ele vai mostrar como a criança adquire o conhecimento. Isso não significa que ele não olhe também como a criança adquire a linguagem. É que ele focou, a forma como a criança raciocina aparece mais nisso. Hoje já se sabe, outros teóricos construtivistas, a própria Emília Ferreiro, que foi orientada pelo Piaget, mostra como a criança adquire a linguagem escrita, como ela elabora a construção da linguagem escrita, e ela é uma construtivista. Então, em 1946, ele participa da Constituição da Unesco, e depois ele vai se tornar, durante várias vezes, membro do Conselho Executivo e subdiretor do Departamento de Educação. Em 1950, ele vai publicar pela primeira vez a síntese da sua teoria, né, chamada Introdução à Epistemologia Genética. Em 52, ele é convidado a lecionar na Sorbonne, sucedendo o filósofo Merleau-Ponty. Em 55, em Genebra, ele vai fundar o Centro Internacional de Epistemologia Genética, que existe até hoje, destinado a realizar pesquisas interdisciplinares sobre a formação da inteligência. Em 67, ele escreve o que é considerada a obra da sua maturidade, Biologia e Conhecimento. E em 1980, ele morre, então, no dia 16 de setembro. Isso seria uma biografia resumida da vida do Piaget. Vocês podem encontrar videozinhos, curiosidades, mas é só para ter uma ideia do quanto esse autor foi produtivo na sua vida e o quanto ele migrou, né, da biologia, mas a gente nunca pode esquecer que muitos termos e muitas coisas vão escorrer para dentro da teoria por conta desse viés biológico. A preocupação central, então, da teoria vai ser o quê? O sujeito epistêmico. André, isso é de comer, de beber? O que é o sujeito epistêmico? Gente, o sujeito epistêmico nada mais é que o sujeito que conhece. O que é o sujeito epistêmico? Qual é o interesse dele? Como ocorrem os processos do pensamento presente desde a infância inicial, desde que a criança nasce até a idade adulta. Nós,
conhecemos e nós aprendemos desde o momento que nós nascemos até o momento que a gente morre. Tem o prefácio de um livro daqueles Paixão de Aprender, nunca sei se é no cor-de-rosa ou se é no azul, que diz que a própria morte é uma aprendizagem única e intransferível. O sujeito aprende durante toda a vida. E Piaget vai dizer que a aprendizagem é um processo interativo. Existem três formas de aprender, né? 3 correntes teóricas. Os maturacionistas, os comportamentalistas e os interacionistas. Os maturacionistas dizem que tudo o que a gente é e o que a gente se desenvolve vem da genética. Tudo, quer dizer, tudo que eu tenho vai se ocasionar, vai ser gerado a partir dos meus caracteres biológicos. Então, não adianta, o meio pode incidir o que for, eu vou... Já está determinado pela minha genética aquilo que eu vou ser. Os maturacionistas, que são Gesell e Stanley Hall, está determinado que eu vou ser. Os comportamentalistas, que são Skinner, Skinner, que é o principal dele, Watson e Skinner, não. Existem os caracteres genéticos, mas o mais importante é o meio que me forma, é o meio que me molda, são aqueles estímulos que vão incidir sobre o sujeito, que vão moldar esse sujeito. Os interacionistas dizem que não está no sujeito e não está no ambiente. É uma interação entre o sujeito e o ambiente que vão formar, que vão transformar esse sujeito, que vai construir, o sujeito vai construir o seu conhecimento a partir dessa interação. Então, é sobre isso a teoria piagetiana. É sobre esse processo de construção do conhecimento, que ele vai chamar de epistemologia genética. Não aquela genética lá do ensino médio, mas genética de gênese, de origem, episteme de conhecimento. Então, é o estudo sobre a forma como o sujeito aprende. Ora, o conhecimento para eles, então, vai se dar por interação. A interação entre o sujeito e o objeto. Nem sempre, isso tem que ficar muito claro, nem sempre esse objeto, vamos ver o que nos espera nesse botãozinho, nem sempre toda interação pressupõe ação. Mas nem sempre essa ação é uma ação motora. Ação também é uma ação mental. Porque quando eu produzo um sentido, quando a minha mente produz um sentido, eu estou produzindo uma ação. Eu estou aqui falando para vocês e vocês estão produzindo ações mentais. Porque vocês estão num estágio de desenvolvimento que possibilita essa ação mental. Se eu for dar uma aula para uma criança de 7 anos, a ação motora para configurar uma aprendizagem, para sedimentar uma aprendizagem, ela é necessária. Por isso, o ensino remoto está tão complicado para as crianças de 1º, 2º, 3º, 4º, até 5º ano. Porque essas crianças precisam do contato com o concreto. Então, só a live com o slide não funciona para essa criança. Porque ela precisa da ação motora para construir o conhecimento. Agora, nós estamos num estágio de desenvolvimento que a ação motora pode ser uma ação mental. Eu consigo definir para vocês alguns conceitos e vocês acionam esquemas mentais que já existem. Eu vou chegar nos esquemas. Tô indo, hein, gente? Ver se tem mais algum botão aqui, deixa eu apertar. Ah, tem mais uns botõezinhos aqui. Bom, então, pode haver ação na imobilidade, porque para Piaget, essas ações são interiorizadas. Eu escondo os botões, nem eu sei onde enfio depois. Então, objeto de conhecimento não são só objetos físicos, é tudo aquilo que está fora do sujeito.
apesar do sujeito poder objetivar, a gente mesmo pode se objetivar como objeto de conhecimento. Quer dizer, tem coisas em mim que eu não conheço. Eu mesmo posso me objetivar. Eu vou me conhecendo conforme eu vou me desenvolvendo, conforme eu vou vou amadurecendo. Tá aí a filosofia para provar que a gente pode ir se autoconhecendo. Tá aí a psicologia para provar que eu posso me autoconhecer, né? Posso me autoanalisar. Acho que tem mais um aqui, deixa eu ver. Não, eram esses três. Bom, a inteligência, então, vai pressupor dois grandes movimentos. Um movimento de adaptação e um movimento de organização. A adaptação... Ai, desculpa, pessoal. Me dê só um instantinho. Amor, fecha a janela aí de trás para mim. Espero que tenham escutado. Essa hora é muito complicada aqui na minha rua. A adaptação... Filha, fecha as janelas lá de trás. Fecha para mim esses vidros aí. Obrigada. A adaptação, então, acontece através da organização. O que é a adaptação? A adaptação, ela não é um acúmulo de conhecimentos. É a maneira como o indivíduo, à medida que ele vai estando nesse mundo, e interagindo com o mundo, e aprendendo, certo? Então, ele vai interagir, ele vai aprender, ele vai se tornar cada vez mais adaptado a esse meio. À medida que ele vai aprendendo, ele vai se tornar esse organismo, esse ser, né? A criança, eu, né? Ele vai construindo estruturas cognitivas cada vez mais adaptadas a esse meio. E esse processo de adaptação, ele vai pressupor uma organização mental. Por exemplo, a criança, quando ela nasce, ela não sabe sentar, mas ela vai se adaptar a esse processo de sentar. À medida que eu vou, conforme eu vou dando mamadeira, eu vou cada vez colocando ela numa posição de sentar. Eu vou colocando o bebê para arrotar numa posição mais ereta. Ela vai começando a segurar a cabecinha. Então, ela vai se adaptando. Os esquemas físicos daquela criança, os esquemas motores daquela criança vão se organizando para ficar de uma forma mais firmes até que ela consiga sentar. Então, ela vai se organizando. Esse processo de adaptação que pressupõe organização, certo? Que constitui também observar o que acontece no seu exterior, certo? E essa observação envolve sentidos, envolve perceber como as outras pessoas fazem, perceber a maneira como as pessoas me colocam no mundo. Vamos pegar como exemplo esse mesmo esquema motor, né? A maneira como os adultos me colocam no colo, perceber que se me colocarem de bruços eu consigo fazer assim com a cabeça, quer dizer, esse processo de adaptação mais organização vai envolver duas operações que são extremamente importantes e que a gente vai usar durante toda a nossa vida, que é assimilação e acomodação. O que vem a ser assimilação e acomodação? Não, primeiro deixa só eu fazer um parênteses para definir o que são esquemas. Esquema, para Piaget, são unidades estruturais de pensamento, que vão se modificar e se adaptar, enriquecendo todo o nosso repertório comportamental conforme a nossa vida vai desenvolvendo. Por exemplo, esquema motor. O esquema motor do bebê. Quando o bebê nasce, ele só sabe ficar deitado. Aí ele começa a mexer a mãozinha e a enxergar a própria mãozinha. Ele tem um reflexo. Ele tem um esquema motor que é reflexo, que é, se tu colocar esse lápis na mão do bebê, ele vai fechar a mãozinha. No início, esse esquema é um esquema reflexo. Ele não consegue fazer isso a não ser de forma reflexa. Com o passar do tempo, esse esquema, que é um esquema reflexo, ele evolui para ser um esquema voluntário. E ele começa a agarrar as coisas.
Primeiro ele puxa o cabelo da mãe, ou de quem cuida dele. Ele agarra o colar, ele começa a agarrar a blusa. Quer dizer, ele percebe e ele vai modificando aquele esquema que antes era um esquema reflexo e passa a ser um esquema aprendido. Então, ele adapta aquele esquema. Lembram? Olha aqui, ó. Ele faz uma adaptação daquele esquema. Ele adapta o esquema, ele organiza aquele esquema. E ele organiza como? Assimilando e acomodando. Eu costumo fazer sempre uma comparação dos esquemas da seguinte forma. Todo mundo tem aí na frente uma tela de computador. Tem umas áreas de trabalho que são tapadas de arquivos. Eu costumo dizer assim, cada arquivo é um esquema. A nossa mente é como se fosse uma área de trabalho. E cada arquivo desses é um esquema. Alguns esquemas vêm dentro de pastas. Então, tem lá a pasta do movimento, a pasta da fala, a pasta da, sei lá, a pasta do sentimento. Conforme eu vou assimilando e acomodando novos esquemas, antes de encerrar uma nova aprendizagem, vem a pergunta: deseja substituir o arquivo existente? É assim que funciona a aprendizagem dos esquemas. Às vezes, a gente modifica meia dúzia de coisas naquele arquivo, e tu diz assim, sim, eu quero modificar. Aí tu modifica meia dúzia de coisinhas. Às vezes, tu substitui o esquema inteiro. Quando a criança aprende a caminhar, ela não esquece como é sentar. Ela não esquece como é deitar. Então, ela modificou o esquema motor, mas ela não esqueceu as outras partes. Existem outros esquemas, por exemplo, quando a gente faz vestibular. Desculpa, gente, eu sou do tempo do vestibular, sim. Tá? Eu guardei N coisas na minha cabeça e fui fazer a prova do vestibular. No dia seguinte, milhões de coisas que eu tinha guardado na minha cabeça, eu deletei. Eu não preciso mais daquilo ali. Então, aqueles esquemas foram deletados da minha cabeça. Porque eu não preciso mais, eu eliminei aquelas memórias. Isso a gente faz com áreas de conhecimento que a gente não precisa mais, áreas de conhecimento que a gente não acessa mais, porque senão a gente enlouquece. Né? Tem áreas do cérebro que a gente vai esquecer. Ah, vamos supor que agora eu precise voltar a estudar matemática. Não é que eu tenha esquecido que eu estudei de matemática, mas eu vou precisar acessar aquela área e aqueles esquemas. Muito provavelmente eu vou passar muito trabalho para acessar tudo aquilo ali novamente. E talvez tenha que fazer um exercício novo. Bom, entendendo então o que são esquemas, vamos entender como se assimila e se acomodam esses esquemas. Então, esse processo de interação. Então, o sujeito vai interagir com um objeto, que pode ser um objeto mental, e ele vai assimilar e acomodar para aprender coisas novas. Como ele vai fazer isso? Assimilar é incorporar novos elementos cognitivos. É quando eu trago alguma coisa nova, certo? Alguma coisa de fora para dentro para esses meus esquemas. Então, eu acho que é essa a definição que tem aqui. Então, assimilar diz respeito ao movimento de trazer as coisas de fora para o sujeito interior. Acomodar é quando eu vou redimensionar, então, uma estrutura que já existe em face do que é assimilado, que pode ser mudar totalmente aquela estrutura ou modificar o sujeito. Então, assim, ó, acomodar significa incomodar, fazer com que o sujeito se adapte a essas estruturas para constituir e coordenar esses novos objetos do conhecimento. Acomodar, eu acomodo quando, bom, o bebê já sabe sentar sem precisar ficar todo escorado com a almofada. Ele acomodou o esquema motor, sentar.
pronto. Nunca. Esse processo de assimilação e acomodação, ele pressupõe um terceiro elemento que é a equilibração. Se a gente pudesse circular isso aqui, ele funciona de uma forma circular. O sujeito assimila, acomoda e equilibra. Nós colocaríamos aqui um terceiro elemento, a equilibração. Ele equilibra quando? Bom, ele aprendeu a sentar sozinho. Ele está satisfeito? Nunca. Ele agora quer ficar em pé. E aí ele vai tentar ficar em pé. Como? Ele vai tentar gatinhar. E aí ele vai começar a se movimentar para gatinhar. Cada um do seu jeito. E ele começa, então, a assimilar uma nova forma de locomoção. Uns se arrastam de bumbum, outros vão tentar ficar, já vão tentar se jogar para frente para gatinhar, outros vão se arrastar, eles vão dar um jeito de se... Outros vão pular essa fase e já vão tentar ficar em pé e não vão nem gatinhar. O que interessa para nós, educadores, desse processo? Nós não podemos nunca deixar que esse movimento, assimilação, acomodação, equilibração, cesse. A função do professor, a função do educador, pasmem, é provocar constantes desequilíbrios. Eu tenho que provocar a minha criança. Eu tenho que provocar o meu estudante. Tá bom sentado? Então vamos tentar levantar. Tá bom em pé? Então vamos tentar correr. Essa é a ideia do educador. Quer dizer, eu preciso provocar o meu estudante, provocar o meu aluno a sempre ir além das suas possibilidades. E aí, desculpa, não consigo. Eu mais uma vez vou fazer uma comparação com Vygotsky, que diz que a gente precisa incidir na zona de desenvolvimento proximal do aluno, que é atuar naquilo que ele ainda não consegue fazer sozinho. Vocês entendem? É que assim, depois que tu começa a estudar psicologia, fica muito complicado tu não fazer um paralelo. Então, quando o Piaget diz assim, olha, eu preciso incidir constantemente, desequilibrar, provocar desequilíbrios, ou seja, provocar o estudante, desafiar o estudante, essa é a função do professor, porque ele é muito chato, quer dizer, eu não posso dizer, ai, que bom, tu tá sentado, fica aí então. Não, eu quero mais desse aluno. Eu preciso desafiar esse estudante. Eu também não posso desafiar ele a fazer coisas impossíveis, porque daí eu vou lidar com um nível de frustração que ele não dá conta. Isso é uma coisa bem delicada. Eu preciso também ter parcimônia de pensar que eu preciso desafiar aquele estudante, aquela criança, aquele adolescente a fazer coisas que ele consiga dar conta de fazer. Certo? Bom, então, para quem não entendeu, tem mais uma metáfora. Eu tenho um colega, o professor Marcelo Pereira, que escreveu um caderno didático do espanhol, EAD. E ele usa uma metáfora para explicar assimilação e acomodação que eu adoro. Eu uso sempre, inclusive gosto muito de usar esse texto que ele escreveu. Ele diz assim, o processo de assimilação e acomodação é mais ou menos quando tu compra um móvel novo para tua casa. Quando tu traz um móvel novo para tua casa, tu precisa assimilar aquele móvel. Quando tu vai assimilar, então tu vai para a loja, né, e tu compra o móvel. Quando tu chega em casa com aquele móvel novo, para ajeitar aquele móvel, tu precisa redimensionar a casa. Quer dizer, tu trouxe alguma coisa nova, tu comprou, quer dizer, tu assimilou. Comprou um móvel novo, tu assimilou o móvel. Agora, chegou em casa com aquele móvel novo, tu precisa acomodar ele na sala. Às vezes, para acomodar aquele sofá novo, tu vai ter que redimensionar a tua sala. Tu vai ter que, daqui a pouco, colocar aquele aparador num lugar diferente. Tu vai ter que tirar fora um sofá mais velho. Quer dizer, tu precisa organizar de alguma forma para acomodar aquelas coisas.
Eu acho muito legal essa metáfora, porque é mais ou menos isso que a gente faz com os esquemas. Ora, quando a criança aprende a caminhar, ela não precisa mais gatinhar. Ela não precisa mais se arrastar pela casa para se locomover. Ela aprende a andar em duas pernas. Ah, mas eventualmente ela vai gatinhar. Ah, para brincar. Mas ela não vai se locomover o tempo inteiro daquela maneira. Então, ela acomodou uma nova forma de locomoção. Bom, eu trouxe aqui. Então, aqui a aprendizagem depende do processo de equilibração. O indivíduo tem a oportunidade de crescer, se desenvolver. Então, quando esse equilíbrio é desestabilizado, nós precisamos, então, como educadores, desestabilizar esse equilíbrio para que o indivíduo tenha essa oportunidade de crescer. Eu trouxe aqui um videozinho que eu gosto muito, que ele explica essa ideia de equilibração majorante. Ele deve ter, acho que, bem pouquinhos minutos, eu vou passar para vocês, porque eu sempre acho que esse vídeo explica melhor do que eu, tá? Então, eu pedi licença para a Vanessa para passar esse videozinho, acho que ele tem uns 6 minutinhos, eu vou passar aqui para vocês rapidamente. Depois eu vou explicar rapidinho os estágios. Agora que já sabemos um pouquinho sobre o construtivismo, vamos compará-lo com o behaviorismo e o cognitivismo. Você deve lembrar que o behaviorismo enfatiza o papel dos estímulos na aprendizagem, como os estímulos discriminativos e os estímulos reforçadores. Já o cognitivismo enfatiza o papel do processamento cognitivo desses estímulos. Nessas duas abordagens, o conhecimento parece ser algo que vem de fora na forma de estímulos. Já o construtivismo enfatiza o papel ativo do sujeito na construção da sua aprendizagem. Aqui, o conhecimento é algo que não existe pronto ou pré-pronto nos estímulos. Veja uma rápida comparação. Note que o construtivismo acredita que o conhecimento é algo que as pessoas constroem em suas mentes ao longo da vida. Já o behaviorismo e o cognitivismo sugerem que o conhecimento existe do lado de fora, como um estímulo que é recebido e de alguma forma absorvido ou processado pelos indivíduos. Para o construtivismo, o conhecimento é algo que só passa a existir a partir do momento em que um sujeito interage com os estímulos e dá seu próprio significado a esses estímulos. Isso quer dizer que um estímulo não é absorvido nem processado, ele é interpretado pelo sujeito. Tá todo mundo entendendo. Um dos conceitos mais importantes na teoria de Jean Piaget é o conceito de equilibração majorante. Já ouviu falar nisso? Piaget quer descobrir como as pessoas aprendem tudo o que sabem sobre o mundo que as cerca, ou seja, como a criança recém-nascida avança gradualmente do estado de desconhecimento para o estado de conhecimento que terá quando se tornar adulta. Em seus estudos, Piaget desenvolveu a compreensão de que as pessoas têm a necessidade de aprender para poderem se manter em equilíbrio. É meio complicado, não é? Bom, isso quer dizer que as pessoas se sentem melhor quando elas entendem o mundo que as cerca. Dê uma olhada. Sempre que você se depara com algo que não compreende, de alguma forma aquilo te incomoda. Aquilo te desequilibra. Ninguém gosta de não compreender o mundo em que vive. Então, para voltar ao estado de equilíbrio, é preciso fazer alguma coisa. Em geral, nós tomamos uma das seguintes atitudes. Uma atitude muito comum é a negação, ou seja, fingirmos que aquela novidade não nos incomoda. Sabe quando uma pessoa nos diz alguma coisa da qual discordamos e ainda nos mostra uma prova de que ela está certa? Muitas vezes nós tapamos o sol com a peneira. Fingimos que nada aconteceu e que não há nenhum conflito em nossa mente. Uma outra atitude, bem mais inteligente, é tentarmos compreender aquela novidade que nos foi mostrada. A curiosidade é esse nosso impulso em tentar compreender o mundo. Para Piaget, esse processo de compreensão se vale de dois subprocessos irmãos que chamamos de assimilação e acomodação. Veja como eles atuam.
assimilação acontece quando nos deparamos com coisas que podem ser facilmente compreendidas porque elas nos são familiares. Por exemplo, imagine uma criança de 5 anos que nunca viu uma boneca na vida. Quando ela vê a boneca pela primeira vez, pode achar que se trata de uma pessoa, pois a aparência da boneca é muito semelhante à de um ser humano. Esse processo de reconhecer uma boneca como se fosse uma pessoa chama-se assimilação, ou seja, ela compreende algo novo com base no conhecimento que já possui. Mas uma boneca não é uma pessoa. Logo, quando a criança começar a mexer na boneca, vai perceber que a textura da pele é diferente, que a boneca não respira, que o cabelo é sintético, que ela não reage ao contato físico. Em pouco tempo, a criança vai perceber que não se trata de uma pessoa, mas de um objeto que ela desconhecia. Então, o processo de assimilação se torna insuficiente para compreender a boneca. Outro processo entra em ação, a acomodação. A criança precisará modificar seus conhecimentos prévios para dar conta das novas informações com as quais está se deparando. A esse processo de modificação de conhecimentos prévios chamamos acomodação. E ele é fundamental para que a compreensão sobre a boneca seja, enfim, assimilada pela criança. Assimilação e acomodação são os dois processos que nos permitem conhecer o mundo. A assimilação nos permite reconhecer aquilo que nos é familiar. Já a acomodação nos permite modificar nossos conhecimentos prévios para podermos assimilar o novo. Assimilação e acomodação são os dois subprocessos que formam o processo maior chamado equilibração majorante. É graças a esse processo que estamos constantemente reformulando nosso conhecimento sobre o mundo. Veja o que diz Piaget. Mais je suis constructiviste, c'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. No material sobre o cognitivismo, estudamos as teorias dos esquemas, lembra? Vimos que os esquemas são o nosso repertório de conhecimentos sobre o mundo. Piaget também trabalha com esquemas em sua teoria. Mas os esquemas piagetianos não são equivalentes aos esquemas que vimos no cognitivismo, não. Dê uma olhada. No cognitivismo, os esquemas são uma espécie de repertório de informações que temos sobre o mundo. Já no construtivismo, os esquemas são repertórios que também incluem ações e pensamentos que utilizamos para lidar com esse mundo. Não vamos nos aprofundar nessa diferenciação, porque esse é um tema um tanto complexo para esse material de introdução. Mas é importante que você saiba que, segundo Piaget, tudo o que sabemos, fazemos e pensamos sobre o mundo está organizado em estruturas que têm certas semelhanças com aqueles esquemas que estudamos no cognitivismo. Depois de tudo que vimos, você pode estar se perguntando: será que um bebê de colo constrói seu conhecimento sobre o mundo da mesma forma que um adulto? Bom, para saber a resposta... Bom, estão me ouvindo? Alguém diga que sim, que a Vanessa está no banheiro. Sim. 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 Muito bem. Então aí, gente, eu gosto muito desse videozinho, sugiro esse canal, inclusive, não estou ganhando nada para sugerir o canal, viu? Esse canal Didactics, ele é muito bom, tem vários vídeos, assim, ó, de tudo que é autor, da filosofia, da psicologia. Eu uso muito eles nas minhas aulas, porque ele é bem assim, tirando a musiquinha, que a gente enjoa dessa bendita musiquinha, ele é muito didático para explicar as coisas. E ele usa uns exemplos muito bons, assim.
Então, acho que deu bem para entender, assim, bem mais ou menos naquela forma que eu estava explicando, né? Mas eu, sei lá, eu sempre acho que eles explicam melhor que eu. Bom, gente, nessa vibe, então, da equilibração, nós vamos entrar nesse conceito aqui. Então, o desenvolvimento para Piaget, ele sempre vai vir com essa ideia de que ele parte da ideia de que ele é uma equilibração progressiva, ele é sequencial, ele vai ser sempre de estruturas mais simples para estruturas mais complexas. Então, não tem como pular os estágios, certo? Em cada estágio vai ter um tipo específico de esquemas. Por isso que lá no estágio sensório-motor, os esquemas são mais sensórios, eles são mais motores, né? É um tipo específico de esquema que vai evoluir depois para um esquema simbólico, que vai evoluir depois para um esquema mais operatório, que vai evoluir até os nossos esquemas, que são esquemas mais mentais e mais complexos. Então, para Piaget, esse processo de equilibração, ele vai se tornando progressivo conforme o sujeito vai amadurecendo e conforme o sujeito vai crescendo e se desenvolvendo. E conforme nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo, a maneira como nós vamos interagindo uns com os outros e interagindo com o meio, ela vai se aprimorando dessa forma, como a gente vai interagindo, certo? Isso vai interferir primordialmente na nossa construção da inteligência. E é nesse processo de observação que ele vai trazer os 4 estágios de desenvolvimento. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. É óbvio que a gente não vai ter tempo de falar, né, gente? Assim, ó, cada um desses estágios dá uma noite de fala. Então, não tem como a gente se aprofundar muito, certo? E aí, mais uma vez, se vocês quiserem ser bons psicopedagogos, vale um estudo específico. E aí vai depender também de qual faixa etária vocês pretendem se dedicar para estudar, né, se é mais com criança pequena, se é mais com adolescente. Infelizmente, a gente tem uma carência ainda muito grande de estudos com a adultez, né? Agora, de uns tempos para cá, é que a gente está melhorando, né, os estudos na psicologia da adultez e das idades mais velhas, né? Mas a grande maioria dos autores que trabalharam com o desenvolvimento vão até a adolescência e esqueceram um pouco essa coisa do adulto e de como é que o adulto está vindo. De uns anos para cá é que a psicologia está se preocupando mais com essa parte. Mas a infância ainda foi muito privilegiada com essa coisa do desenvolvimento. Então, o estágio sensório-motor. Algumas características do estágio sensório-motor. Bom, inteligência prática. O que é inteligência prática? Ele resolve o que aparece. Se não está na frente dele, aquilo não é problema, ele não resolve. Então, se ele tem uma pilha de pote, ele vai empilhar aquela pilha de pote. Ele ainda não tem a capacidade de fazer grandes planos, de organizar as coisas. Não, a inteligência prática se caracteriza por isso, né? A capacidade de resolver o problema quando o problema aparece, e não depois. O egocentrismo nessa fase, ele é radical, né? A criança é extremamente egocêntrica, ela é tão forte o egocentrismo, que bem no início da fase, a criança ainda não tem condição de se dissociar da mãe. No início, a criança e a mãe são uma coisa só. É muito complexa essa dificuldade, né, que a criança tem de perceber que ela é um corpo diferente do corpo da mãe. Então, no início, bem naquele primeiro mês, do recém-nascido, entender que ele e a mãe não são o mesmo corpo, né? A noção de permanência dos objetos, eu coloquei um videozinho aqui, mas eu acho que eu não preciso nem tirar o som, que é aquela ideia de que até os 8, 9 meses, a criança não tem noção de que quando um objeto desaparece, ele não está ali. Ele não consegue tirar o paninho da frente, sabe? Do picabu, né? Aquela coisa que a criança se esconde, fazer assim, é mágica para ela. Quando a gente se esconde para a criança e faz assim, por que quando a gente se esconde para um bebê,
e tu faz assim, eles acham a coisa mais linda do mundo. Porque quando a gente faz assim para a criança até uma certa idade, até os 6, 7 meses, a gente efetivamente some do campo visual dela. Ele realmente não nos encontra mais. E Piaget percebeu isso fazendo uma testagem. A gente pode fazer essa testagem. Essa noção de permanência, ela vai aparecer na criança por volta de 10, 11 meses. E eles cometem um equívoco ainda. Tu esconde 2 objetos e ele ainda vai procurar o objeto onde tu escondeu o objeto da última vez. Porque ele ainda tem como hipótese o lugar onde o objeto estava escondido a primeira vez que tu escondeu. Ele vai lá primeiro. Então, ainda é a imagem mental que ele tem do objeto é de onde tu colocou o objeto primeiro. Depois, lá pelo 1 ano e meio, é que ele vai começar a levantar o paninho e perceber que o objeto estava ali. Então, isso é o que ele chama de noção de permanência. A noção de permanência mental, ele ainda não consegue gravar mentalmente aquele objeto. Eu acho que eu coloquei, deixa eu ver. É uma experiência que ele fez, ou esse aqui é o Picaboa? Ah, não, esse é o Picaboa. Ó, eu vou tirar aqui para vocês ouvirem. Object permanence. Everything has a life of its own, even if it is out of sight. At Maya's age, babies know to look for the object, but they might not have everything else straight. 10-month-old Simon is about to make a classic mistake, known as the A not B error. Although he watched us place the toy plane under the white cloth, he'll look for it where he last found it, not where he watched us hide it. If a 1-year-old can't find an object they want right away, they're likely to give up looking. Vocês desculpem que está em inglês, mas é que eu realmente não achei ele nem com legenda, mas o que ele está dizendo ali é bem aquilo que eu falei, né? O equívoco que o menino comete de procurar no lugar onde ele escondeu a primeira vez, vocês viram, e depois ele fala que se a criança não encontra um objeto que ela está procurando, se saiu do campo visual dela, ela perde o interesse, porque aquele objeto deixou de existir para ela. Então, quando eles são pequenininhos, eles não têm essa noção de permanência, porque mentalmente o objeto deixou de existir, deu, acabou, eles perdem o interesse. Bem quando eles são bem bebês, eles estranham também, aquela coisa, tá te estranhando porque ele não te viu há muito tempo. Então, como ele não te viu há muito tempo, ele te esqueceu, certo? Esse estágio, ele é tão importante, esse estágio sensório-motor, que Piaget divide esse estágio em 6 subestágios, tá? Também não tenho como falar deles aqui agora, mas é a fase dos reflexos, que é o primeiro mês de vida. Depois é a fase das reações circulares primárias, que é a fase que a criança começa a mexer as mãozinhas e a reconhecer, começa a se perceber como ser, né, meu corpo, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu me mexo. Depois das reações circulares secundárias, que o corpo todo vai se mexendo e vai provocando uma reação no mundo, né? A coordenação de esquemas secundários, as reações circulares terciárias, e depois o início do simbolismo. Tá? Então, cada uma dessas fases vai ter características específicas, até chegar à última, que é um comecinho da próxima fase, que já é o iniciozinho da fantasia. O nível de linguagem é o monólogo, né? Quando a criança desenvolve algum tipo de linguagem, é o monólogo, que é ainda eles falando neles na primeira pessoa, falando um pouquinho, mas mesmo assim, é impressionante a quantidade de palavras que a criança começa a identificar. Mesmo que ela não fale, ela identifica um número muito grande de palavras nesses primeiros 24 meses de vida. O nível de socialização é individual, porque ele é muito egocêntrico, né? A representação gráfica, eu coloquei aqui uma figurinha, é a rabiscação e o realismo fortuito, né? São as bolinhas, muitas bolinhas, ou então eles
pegam o lápis assim, e picam, né? Esse é o nível de representação gráfica, e a representação do corpo é a imitação como modelo. Tudo que fizerem, eles vão lá e fazem exatamente igual. Isso vai acontecer na escola, isso vai acontecer em casa, quando tem um irmão mais velho. Então, essa é a fase que eles imitam tudo, né? A imitação surge assim como um modelo muito forte. O pré-operacional, que é a fase que vai dos 2 até os 7 anos, e que pega ali bem a fase da educação infantil, agora pega também o primeiro ano, a inteligência é a inteligência simbólica. O que é a inteligência simbólica? É a fantasia, gente, né? É a fase da fantasia, é a fase que a criança vai interpretar o mundo através da fantasia. Isso é muito bom, porque eles vão se apropriar do mundo através da fantasia. Então, eu adoro essa fase, né? É a fase que os meninos e meninas entendem de super-heróis, meninos e meninas entendem de príncipes, princesas. Só que é uma fase também, eu vejo muito agora como é que eles estão lidando, essa fase está lidando com a pandemia, né? Tem um bichinho aí que está matando as pessoas, tem um bichinho que está adoecendo as pessoas, e que é por isso que a gente não pode sair, e é por isso que a gente tem que se cuidar. Quando o corona for embora, eu vou poder viajar. A maneira como as crianças... Parem um pouco, quem tiver oportunidade, e tentem ver como uma criança nessa faixa etária explica a pandemia. É louquíssimo, assim. Eles têm uma explicação que é a explicação da fantasia, e ao mesmo tempo é tão doído ver a maneira como dentro dessa fantasia eles né, têm uma explicação do mundo da fantasia, mas é uma explicação muito doída do lado deles, né? Do que está acontecendo, de por que eles estão impedidos de ver os amigos, de ver o avô às vezes, né? De sair, de ir para os lugares. Mas é desse lugar que eles falam, é do lugar da fantasia. O pensamento é egocêntrico, é intuitivo, e esse pensamento, talvez assim, o ápice do egocentrismo esteja nesse estágio. Tudo é tão forte que vai reverter aqui no egocentrismo intelectual. Eles vão... vai ser tão forte que vai reverter em características intelectuais esse egocentrismo. É a fase que eles teriam que estar na escola, começando a socializar, e, no entanto, muitos deles estão em casa. Eu percebo, assim, tem vários amigos que têm crianças nessa faixa etária, 4, 5 anos, e que estão sofrendo demais por não poder sair, porque estão sofrendo, e que são crianças que estão hoje tentando interagir, né, no ensino remoto, mas às vezes eles nem entendem o que eles têm que fazer no ensino remoto, né? Então, estão tentando se adaptar, mas está muito complexo. Porque para eles a tela não é uma realidade, né? Porque eles querem o quê? Eles querem pintar, eles querem jogar massinha, as professoras estão fazendo o que elas podem, mas é muito difícil. Eu percebo, eu estou trabalhando com a residência pedagógica na universidade agora, e eu percebo que o pessoal está fazendo eles estão inovando muito com as lives e fazendo com que quem está em casa consiga movimentar essa criança. Né? E aí demanda também da família que está com a criança um pouco de boa vontade, e aí demanda do pai e da mãe tempo, quer dizer, é muito doido isso tudo, porque tu tem que ter né? Tu tem que ter dispor, e às vezes tu precisa trabalhar, é muito complexo. O que essa faixa etária está vivendo hoje, talvez seja, no meu ponto de vista, a faixa etária, junto com os idosos, a que mais esteja sofrendo na pandemia. Porque eles precisam de espaço, eles precisam desse né, do contato com os outros, eles precisam... A educação infantil e as crianças bem pequenas, para mim, são as que mais estão sofrendo por conta disso, assim, essa necessidade desse estar, né, desse brincar, dessa coisa que está bem complexa, porque não são todas as famílias que têm condições de fazer isso.
Então, como é que é para essa criança o desenho, né? Eles começam a colocar as mãozinhas cheias de, ó, as pessoas têm dedos, né? Então, coloca lá os dedinhos, os olhos são duas bolas. O pé também é uma bola, ó. O realismo aparece muito, começa a aparecer no desenho. Então, assim, talvez o desenho mais famoso seja o do Pequeno Príncipe, né? Que é a jiboia que comeu o elefante. Né? Então, é a jiboia que comeu o elefante. Assim, ó, se a rua tem a árvore dos dois lados, eles vão desenhar a árvore dos dois lados. A casa com tudo que tem dentro, ó. Então, é um realismo muito forte, assim, no desenho da criança. É a transparência, né? Eles desenham com tudo que tem. Só aparece... Se o desenho tem um perfil... Se vão desenhar a pessoa de perfil, fica os dois olhos para o mesmo lado. Isso também aparece muito. Então, o realismo intelectual aparece no desenho também. O nível de representação do corpo, aparece o jogo simbólico, que é uma coisa extremamente importante para quem vai trabalhar com psicopedagogia. Quer dizer, a criança vai brincar de casinha, muitas vezes ela vai representar a família que ela tem. Se ela vai brincar da escola, ela vai representar a escola que ela conhece, a professora que ela tem. Então, o jogo simbólico é uma forma da criança mostrar o mundo que ela conhece. O super-herói, né, a super-heroína, quer dizer, como é que ela entende? Né, a leitura que ela faz do mundo, ela vai jogar na brincadeira. E é muito importante deixar ela brincar, e deixar ela ser quem ela quiser ser nesse jogo simbólico. Isso também é muito importante. O menino quer ser vestido de princesa, deixa o menino ser vestido do que ele quiser. Entendeu? Deixa o menino ser vestido daquilo que ele quiser, deixa a menina ser vestida daquilo que ela quiser. A gente não tem que julgar absolutamente nada. Deixa a criança ser aquilo que ela quiser ser. Isso é muito sério aqui. Porque a criança está interpretando papéis e ela está vivendo os papéis que ela quer viver. Porque ela precisa conhecer esses papéis. Né? Ela quer entender esses papéis. Então, isso é muito comum nessa fase. A criança quer compreender os papéis. Ela quer entender como é que é ser o pai, ela quer entender como é que é ser a mãe, ela quer entender como é que é ser uma princesa, ela quer entender como é que é ser um príncipe. Então, não cabe a nós aqui julgar, não cabe a nós aqui cercear esse espaço. Não cabe a nós aqui separar numa sala de aula os brinquedos de menina para um lado e os brinquedos de menino para o outro. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses espaços sexistas nas nossas salas de aula. Né? Então, eu sempre... E, felizmente, né, eu acredito muito nessa geração que está vindo, porque é uma geração que combate demais o preconceito. Então, eu tenho muita esperança nessa geração. É uma geração que não se importa, e é uma geração que briga, né, e diz, eu posso ser aquilo que eu quiser. Em termos de brincadeira, a menina brincando de ser motorista de ônibus, motorista de táxi, quer dizer, eles querem ser aquilo que eles querem exercer esses papéis. Isso é muito importante. O egocentrismo intelectual vai aparecer em várias coisas. Na fase dos porquês, né? O que é a fase dos porquês? Vai perguntar de um tudo. E realmente é a fase que eles perguntam tudo. É o perguntar pelo perguntar. Nascem aqui os pesquisadores. A gente tem que responder. É importante responder. E muitas vezes a criança pergunta para tirar a paciência da gente mesmo. É para ver até onde vai a nossa paciência em responder as perguntas deles. E é importante que a gente tenha a paciência de responder e explique para os pais que é uma fase e que vai passar. O finalismo. O que é o finalismo? Para a criança, tudo existe por uma finalidade. Tudo tem uma finalidade para cumprir, e essa finalidade é ela. Um exemplo, o sol nasce. Por que nasce o sol, fulaninho? Porque está na hora de eu acordar. E por que o sol se põe? Porque é hora de eu ir para casa. No caso da gente ter escola, né? Ou porque está na hora de eu dormir. Porque está na hora do meu pai chegar. Porque é hora de eu jantar. Tudo é eu, né? Assim, isso é muito forte, isso é muito presente.
Irreversibilidade do pensamento é a incapacidade de desfazer mentalmente uma ação e tornar a fazer. E aí vai entrar as provas de conservação de quantidade. A criança não consegue entender a noção de conservação de massa, de líquido, de quantidade. Eu tenho um videozinho para mostrar sobre reversibilidade, eu posso mostrar ali para vocês depois. Centração. A criança só consegue considerar um determinado aspecto da equação, ela não consegue perceber mais que um aspecto, quer dizer, ela só analisa as coisas por uma determinada perspectiva, a sua perspectiva. O exemplo clássico de centração é a mãe não pode ter mãe, porque ela já é mãe. Então, quando ela escuta a mãe chamando a avó de mãe, ela diz assim, não, ela não é mãe, ela é vó. Então, talvez a coisa mais difícil para uma criança seja fazer árvore genealógica, porque a avó não pode ser mãe da mãe, a avó é só vó. Então, essa noção de centração, porque é tudo nela. Então, a minha avó é minha avó, ela não é mãe da minha mãe. É porque é tudo eu. Artificialismo, tudo que foi feito no mundo foi feito pelos seres humanos. Ô, fulaninho, por que tem ali aquela montanha? Ah, é o seguinte, um homem muito grande, um gigante, veio um dia com uma patrola, olha a fantasia, veio um dia com uma patrola, empurrou uma patrola gigante, um monte de terra para aquele canto ali, e formou aquela montanha. Então, todas as coisas que existem, mesmo as coisas da natureza, foram construídas pelos seres humanos. E animismo é a tendência que a gente tem de atribuir vida aos seres inanimados. Isso vai aparecer nos desenhos com muita frequência. Então, aqui tem um desenhinho, aqui tem a figurinha, carinha na nuvem, carinha na árvore, carinha no sol. E também nas coisas, quando a criança tropeça e a culpa é da pedra, a culpa é do móvel, né? Então, é atribuir uma alma a um ser inanimado. O egocentrismo intelectual também vai aparecer a Emília Ferreira percebe isso, né? Nas palavras, tu pergunta para a criança, aí é o realismo intelectual, é o realismo nominal. Desculpa, gente. É o realismo nominal. Quando tu pergunta para a criança qual é a maior palavra, é formiguinha ou é boi? Aí ele vai dizer assim, é boi, né? Porque na cabeça dele, boi é um imenso de um bicho. E formiguinha é um bichinho desse tamanhinho. Então, óbvio que boi tem que ser uma palavra maior. E se tu pedir para ele, numa determinada fase da alfabetização, que ele te escreva boi, ele vai botar um horror de letra para escrever boi. Ou, dependendo da fase, ele vai, né, fazer um monte de risco para escrever boi e vai escrever formiguinha bem pequenininho, porque formiguinha na cabeça dele precisa escrever pequenininho com pouca letra. Isso faz parte do realismo intelectual, porque ele está nessa fase aqui ainda. Eu só vou mostrar rapidamente aqui, esse vídeo, se eu não me engano, é um vídeo que mostra um pouco da irreversibilidade do pensamento. Eu não sei se bem no final já tem os testes da próxima fase. Vou colocar aqui rapidinho. Já está passando a minha hora, né, Vanessa? Ah, eu tinha que botar no silencioso, né? Tá ótimo, assim, ó, tu pode, com toda a calma do mundo, que a gente está aproveitando muito, não precisa ter pressa. Eu vou começar de novo aqui. Can you look at these two glasses? Do you think that they have the same amount of juice? You think they have the same? Okay. Now we're going to pour this juice into this glass. Now, do you think that this glass has more juice? This glass has more juice? Or do you think that they have the same amount? That one has more. This one has more? And why do you think that this one has more? Because it's taller. So first we're going to look at these two cups right here. Do you think there's the same amount of juice in this glass as there is in that glass? There you go. Okay. So we're going to take the juice from this glass and pour it into this one right here. Now we're going to look at this glass and that glass. So do you think that there's more juice
have more quarters? Does this row have more quarters, or do they have the same? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 5. They're the same? 5, 5. Okay. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more, or do they have the same? That one has more quarters? Why does this row have more quarters? Because it's more far away. All right, we're gonna play a game with the graham crackers, and we're gonna share them between me and you, okay? Okay. Do you think that we shared those fairly? No, why not? Well, what if we try this? Now is it fair? Yeah, why is it fair now? Passando a perna na criança. Vocês perceberam que a segunda menina... Opa, desculpa. Vocês perceberam que a segunda criança já está na próxima fase. A segunda menina, quando ela não só explica, como ela argumenta que o líquido tem a mesma quantidade, só está num copo mais alto, ela já está na próxima fase, que é... Desculpa aí, gente, que eu estou voltando errado aqui. É a fase do operatório concreto. Porque ela consegue não só dizer tem a mesma quantidade de líquido, como ela consegue explicar, olha, tu só pegou esse líquido aqui e colocou esse copo mais alto. Certo? Quando a criança consegue fazer essa explicação, a gente, superou, já não está mais nessa irredutibilidade de pensamento. Ela já consegue tranquilamente fazer o que a gente chama de ir e vir no pensamento, né? Já está na fase operatório concreto, que é a reversibilidade do pensamento e noção de conservação, de número, de líquido, de massa, de tudo. Aí vem a inteligência concreta. Qual é a diferença? Ele já tem reversibilidade, ele já tem noção de conservação, mas ele precisa do contato com o concreto para aprender. Eu não sei se alguém aqui fez magistério. Eu fiz, sei que a Vanessa fez, talvez a Karine tenha feito, mas vocês devem ter feito no magistério. Eu fiz, a Vanessa eu tenho certeza que fez também. Caixas de material de contagem. As caixas de material de contagem surgiram na vida da gente por conta do construtivismo. Porque no construtivismo se descobriu que as crianças precisavam, para aprender melhor a matemática, manipular o concreto. É daí que veio essa brilhante ideia, lá na Escola Novismo, com o Piaget. Porque para ensinar matemática, a gente precisava ter coisas para a criança contar. Que não bastava fazer os pobrezinhos dos bichinhos decorar matemática, decorar tabuada. Que eles precisavam ter lá tampinhas, palitinhos. Então, uma das primeiras coisas que a gente fazia na disciplina de metodologia do ensino da matemática no magistério era a famosa caixa de material concreto. Que todo mundo que fazia magistério dava jeito de fazer colorida, maravilhosa, divina e absoluta. E eu nunca vou me esquecer, eu aprendi matemática no magistério. Porque na escola, imagina, eu tô com 51 anos, vou fazer 52. Na escola, a gente aprendia decorando. A
A gente não aprendia matemática, a gente não aprendia de onde saíam as frações, a gente não aprendia de onde saía a tabuada, a multiplicação, a divisão, a gente aprendia a decorar. Eu fui aprender matemática no magistério porque eu precisava ensinar matemática para as crianças depois lá no estágio. E eu não fazia a mínima ideia como é que a gente ensinava isso no concreto. Aí eu aprendi. Por sinal, com uma grande amiga minha, que é hoje, até hoje, minha grande amiga, que foi minha professora de didática da matemática. Então, essa necessidade de manipular o concreto, e aí vem de ensinar para as crianças, não só a matemática, mas tantas outras coisas. Aí vou trazer de novo a Emília Ferreiro, com os portadores de texto para ensinar as crianças a ler, né? Tudo isso vem dessa necessidade desta criança, dos 7 aos 11, 12 anos, Deus o livre se a minha filha ouve eu dizer que uma criança tem 11 anos, dos 7 aos 11, 12 anos, de ter esse contato com o concreto para melhor aprender. E trago de novo a dificuldade do ensino remoto. Não basta só a live, eu preciso que esse sujeitinho que está em casa tenha alguma coisa para manipular, senão ele não vai aprender. Ah, ele pode manipular no remoto? Pode. Ele pode jogando aprender? Pode. Mas só plantadinho na frente da tela, olhando a professora mostrar slide, ele não vai aprender. Ele precisa interagir. Sem a interação, não vai rolar. Certo? Porque ele não está na fase do operatório mental. Ele não está na fase das operações abstratas. Ele está na fase do concreto. Ele precisa desse movimento. Ele precisa dessa interação mais concreta com as coisas para aprender. O nível da linguagem aqui, diálogo, quer dizer, é o momento que a criança não é mais egocêntrica. Ela começa a interagir uma com a outra, eles começam a conversar, aparecem os bandos. Né, os bandos geralmente se caracterizam por bandos onde os gêneros se separam, menina anda com menina, menino anda com menino, isso aparece de uma forma muito sutil ali no início, do segundo, terceiro ano, começam a ficar muito evidente esses bandos, né? O realismo visual ainda predomina na representação gráfica, mas para o finalzinho do estágio operatório concreto, quando eles chegam ali pelo 8º, 9º ano, eles começam a perceber e a perder um pouco o interesse na representação gráfica, porque eles começam a achar que o que eles desenham não é tão lindo, não é tão bom, sabe? Eles começam a perder um pouco o gosto pelo desenho, como eles tinham lá no início, ali no final da educação infantil, primeiro, segundo e terceiro. O nível de representação do corpo é a dramatização, não é mais o jogo simbólico como era antes, eles gostam de dramatizar. Eles têm prazer na dramatização. Se os professores investem nessa coisa de dramatizar em pequenas peças, né? Aí tá o Jefferson que pode nos ajudar nisso, mas eles adoram dramatização, né? Pequenas peças, pequenos esquetes. A gurizada gosta muito desse investimento na dramatização nessa fase. E eles não precisam ter muito para fazer essa dramatização, precisa ser grandes investimentos. Eles curtem demais isso. Né? Eu percebo pelo meu filho aqui, eu sempre digo para ele que ele sabe fazer teatro. Mas eles, apesar de serem muito envergonhados, né, deles ainda serem muito envergonhados, a gente percebe que o investimento nisso é bem interessante nessa fase aqui. Então, o principal aqui, pessoal, é essa coisa da inteligência concreta. E a última fase é a inteligência abstrata, que é a nossa fase. É a fase que entra na adolescência, quer dizer, a capacidade que nós temos de acionar esquemas abstratos. Então, eu não preciso mais do concreto para aprender. Eu consigo acionar os meus esquemas mentais. O meu pensamento é verbalizado, é socializado, a minha capacidade de argumentação é maior, a ponto que o meu nível de linguagem passa a ser a discussão. Não é qualquer argumento, não é qualquer conversa que me convence,
né? Então, o nível de linguagem passa a ser a discussão, eles vêm com argumentos e argumentos fortes. O nível de socialização é o grupo, não é mais o bando, então não é menina para um lado, menino para o outro. O grupo é muito forte. E isso não é só Piaget que fala, são diferentes autores que vão dizer que para o adolescente o grupo vale mais que a família, o grupo vale mais do que os professores. Então, nessas horas, é o momento em que a gente precisa perceber qual é o grupo e o que o grupo, afinal de contas, né, o que está valendo para aquele grupo. Eu sempre digo que trabalhar com adolescente é uma arte. Primeiro, tu tem que conhecer o grupo, entender o grupo, vai trabalhar com adolescente, vai ver o que tá pegando, né? Não dá para trabalhar com adolescente e não entender a linguagem deles. Tem que entender a linguagem do adolescente, tem que conhecer o adolescente, tem que saber o que eles gostam, o que eles não gostam. Tem que, né? Eu estou me alfabetizando com os adolescentes aqui de casa para poder compreender algumas coisas, porque a gente precisa transitar nesse ambiente deles e com respeito, principalmente, né? Acho que isso é bem importante, assim, a gente não pode invadir e ao mesmo tempo tem que saber respeitar, é bem complexo o espaço do adolescente. O nível de representação gráfica é o desenho, eles já fazem desenhos mais elaborados, e aqui é o teatro, né, é o corpo, é gostar de fazer o teatro, eles já entendem o teatro, não é mais a dramatização, eles já entram numa outra vibe, eles já respeitam a representação como tendo o teatro. Eu não sei, eu entendo que quando a gente chega no operatório formal, e eu tenho visto agora, voltando à coisa do ensino remoto, de todos os níveis que eu tenho acompanhado no ensino remoto, eu vejo que esse talvez seja o nível de ensino que tenha se adaptado melhor ao ensino remoto. Aqueles que obviamente têm acesso, né? Eles conseguem conectar, eles conseguem lidar bem com a tecnologia, eles conseguem acompanhar as coisas, eles estão se adaptando muito bem, apesar de sentirem muita falta dessa convivência com os colegas. Tá? E aí eles têm usado muito outros caminhos, WhatsApp, né, Instagram, outros lugares de estar, de ser, de discutir, de habitar para conversar e para estar. E talvez o sofrimento maior do adolescente durante essa pandemia seja: eu estou em casa com os meus pais, né? Que não é o lugar, há 1 ano e meio pelo menos, eu estou em casa com os meus pais. Quando o lugar de habitar de um adolescente de 15, 16 anos, se a gente vai pensar, é a escola, né? É passear no calçadão, é estar num outro lugar, né? Não é dentro de casa. Eu vejo o meu aqui, que vai fazer 15 anos esse mês. Não é dentro de casa com a irmã mais nova e o pai e a mãe. Então, até acho que está muito paciente. Então, como olhar esse adolescente? Como pensar esse adolescente? Ele olha e diz assim: eu comecei a pandemia com 13, vou sair com quantos anos? Né? Como pensar esse sujeito? Quando eu penso Piaget e os processos de interação, de desenvolvimento e aprendizagem, eu sempre penso que a forma como a gente pode ajudar o nosso aluno nesse procedimento todo é olhando como o sujeito aprende. Né? Quando eu olho, eu quero parar de apresentar, deixa eu ver onde é que eu faço isso agora, Vanessa. Primeiro tá aqui, já voltei, já me achei. Eu sempre penso que é pensar, em primeiro lugar, olhar quem é o sujeito de aprendizagem que eu quero analisar. Quem é esse sujeito de aprendizagem que vai chegar na minha mão? Se é um adulto, se é uma criança, se é um adolescente, e depois ver qual é a situação desse sujeito. Primeiro é isso. Né? Primeiro é isso. E depois eu vou ver, porque também tem uma outra coisa que eu não acredito. Assim, ó. Eu acho que não é só com um autor que tu resolve a situação. Sabe? Eu não sou muito desse negócio assim, eu vou resolver isso com Piaget, entendeu?
Eu, geralmente, quando eu olho uma situação de aprendizagem, eu já vou olhando com tudo. Eu já olho com Piaget, eu já vou dando uma olhada, eu já faço uma leitura. Óbvio que, quando tu olha uma situação de aprendizagem, tu vai olhar a situação de aprendizagem, e aí eu penso assim, dá para resolver isso construindo um jogo, dá para resolver isso olhando a relação familiar, e aí tu vai olhar a relação familiar, tu não tem como olhar a relação familiar sem dar uma olhadinha na psicanálise, quer dizer, sabe, eu não sou psicopedagoga, mas são 24 anos dando aula de psicologia, então tu acaba bebendo um pouquinho em cada autor, não tem como não. Eu hoje jamais usaria, por exemplo, Piaget para ler um adolescente, eu iria lá no Erikson, que é quem trabalha mais com adolescência. E tem outros autores, eu acho, que teria como trabalhar com adolescência. Não sei, gente. Perguntas? Falei demais. Tô aqui, dor de garganta. Doida por um pito. Tá maravilhoso, calma. Andréia, uma questão agora, eu acho que cabe bem. Quando tu diz que é muito difícil a gente resolver algo com um único autor, como é que a gente pode pensar em se organizar para não misturar o que não deve? Porque a gente tem uma variedade muito grande de teorias, né? Então, eu consigo fazer em algum momento Piaget conversar com Vygotsky, eu consigo em algum momento fazer o Piaget conversar com a psicanálise, mas tem algumas conversas que são um pouco mais inviáveis de acontecer, né? Então, alguma dica, assim, para que a gente não se perca nessa quantidade de teorias que tem. Está desligado o microfone. É que tinha um negócio bem na frente do meu microfone. Só tem uma dica, Vanessa. O único jeito de uma teoria conversar com a outra e não se atravessar e tu conhecer muito bem todas. E daí tu sabe que tem essa, pô, isso aqui eu posso dar, isso aqui não dá, entendeu? Como é que eu vou te explicar? Tem coisas que são óbvias, entende? Óbvias para quem conhece, para quem tem uma leitura, para quem pega os livros dos amigos emprestados e não devolve. Devolve nunca mais. Conheço, para quem não devolve. Isso aí já tá meio caquético. Assim, ó, o que eu entendo? Se tu vai olhar por exemplo, Piaget não fala de personalidade. Ponto. Piaget fala de aprendizagem. Eu não tenho como analisar personalidade com Piaget. Se eu vou ter que analisar personalidade, eu vou beber num autor que analisa a personalidade. Aí eu tenho que partir por uma outra abordagem. Ou eu vou para psicanálise. Eu sou muito psicanalista, então eu vou lá pro lado do Freud e pros amiguinhos dele, Erikson. E são os dois com quem eu trabalho, Freud e Erikson, entendeu? Freud a gente já pode marcar, professora Andréia, a próxima aula sobre Freud e Erikson. Muito nos interessa, olha, eu já vi outros sorrisos aí. Não vou dar aula de Freud nem de Erikson para psicopedagogo, não sou louco, eu mal e porcamente da psicopedagogo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? O pessoal comentou ali no chat, é só elogios, né? Que fala ótimo. É que eu trouxe a minha torcida. Pode falar, Cacá. Era só para dizer que eu estava com muitas saudades, assim, é sempre um prazer te ouvir, assim, e cada vez que a gente te escuta, a gente pensa outras coisas e a gente vê que a gente tem que estudar muito mais. Um beijo, viu? Beijo, querida. Pessoal, agradecendo no chat, a professora Jacira mandou uma mensagem no chat, não quis abrir o microfone para nos agraciar com seu comentário. A Karine também agradecendo. Eu coloquei ali no chat, só um lembrete, o formulário para quem deseja receber o certificado, tá, pessoal? Eu vou enviar depois a gravação para quem se inscreveu no evento, para a gente poder revisar com calma, porque é uma quantidade de
de conteúdo muito grande, então o nosso processo Eu tenho blocos lógicos em casa até hoje. O nosso processo de assimilação e equilibração, ele vai demorar um pouco, eu acho, até que a gente consiga acomodar as coisas na nossa área de trabalho, ou, né, o exemplo dos móveis. Eu não, esse material do Marcelo, André, eu não achei no site da UFSM, não tem disponível, né? Eu baixei ele do Sisuab. O falecido, né? Não existe mais Sisuab. Falecido. Eu te passo ele. É muito bom. Ele é enxutinho, assim, sabe? Mas ele é muito bem escrito. Olha, um dos melhores materiais de psicologia que eu trabalho, assim, porque, sabe, quando eu trabalho com as licenciaturas, eu gosto muito de usar esse material do Marcelo, porque, sabe, ele é super objetivo e ele é trabalhadinho nas metáforas. E, às vezes, para te ensinar, quem está tendo o primeiro contato, assim, com a psicologia, é muito bom, porque ele te traz 1 milhão de exemplos básicos, assim, ó. É isso. Quer saber como é que é assimilação e acomodação? É isso. Tô arrumando a sala da tua casa. Pronto, acabou. Sabe? Ele é muito bom nisso. Acho que é porque ele é da performance, né? O pessoal da performance sabe. Fala, Jeff. Sabe exemplificar bem as coisas. Tem 2 mãozinhas erguidas, Vanessa. Eu enxerguei. O Jefferson. Olá, boa noite. Sou o Jefferson Ilha. Sou ator, pedagogo e trabalho desde 2015 ou 2016, junto com o grupo de pesquisa Interface. Eu chamo de interface, não de interface. Só a Vanessa chama de interface. Mas a gente já cansou de corrigir. Mas é interessante essa questão da dramatização, até porque é mais para o meu lado, como o André estava falando, e teve como é que eu vou dizer, um ocorrido, assim, que foi há 2 anos atrás, porque o ano passado não passou, né, mas foi 2 anos atrás, que aconteceu com a minha turma do 2º ano, que eu mesmo sendo do teatro, eu não sabia que as crianças, elas gostavam tanto de teatro. A primeira oportunidade que eu tive foi trabalhar os autores gaúchos, e daí eu vou escolher um autor que é autor de texto de teatro infantil. Daí eu mostrei para as crianças, na primeira leitura que eu fiz do texto, eu acho que eram 20 e poucas, 22, 23, não lembro, 24 crianças. Na primeira vez que eu li o texto, 4 quiseram fazer o texto, e eu chamei outras 4 que liam, porque tinham que ser as crianças que liam um pouquinho melhor para poder ler o texto para as outras, para eu poder interagir sem estar na cena. Quando a gente fez as 4 lendo e as 4 fazendo, na outra aula, mais 4 já queriam. E daí então, mais 4, então o prof vai lá, o prof vai para casa, vai pensar como é que a gente vai dobrar essa cena e colocar mais 4 em cena. Daí eu consegui dobrar a cena, coloquei 2 cenas iguais para aqueles outros entrarem, e continuaram os 4 lendo, e os 8 agora representando. Daí a pouco mais outros quiseram, e daí para agora o prof não vai conseguir, porque não vai ter nem espaço para os outros estarem em cena. E depois, na outra semana, todos quiseram. Então o prof vai combinar que a gente vai fazer um espetáculo com todo mundo no final do ano. E daí a gente criou um espetáculo para todo mundo no final do ano. E só 2 faltaram no final do ano, foram todos para apresentar o teatro. E aos pouquinhos, essa coisa que parece que a gente acha que as crianças não vão querer fazer,
mas aos pouquinhos elas, vendo as outras, elas percebem que é legal, que elas também querem, que elas também podem, e que elas fazem, e todos fizeram no final do ano, sem eu obrigar ninguém a fazer teatro. Foi muito fantástico, assim, que eu rompi uma barreira minha de que criança não gosta de fazer teatro, é o adulto que tem vergonha, não é a criança. A criança gosta. E os ensaios, Jefferson, a lindeza que são os ensaios, eles se divertem muito durante os ensaios, quando tem apresentação para o final do ano, ou para alguma data. E fazer todo o figurino, fazer os adereços, fazer tudo, eles se envolvem completamente. Foi um aprendizado para mim, e aí depois, esse outro ano, comecei um mês com as crianças, trabalhando com a questão das brincadeiras, para trazer o segundo ano para o lado mais infantil do que essa coisa mais regrada, e veio a pandemia, e aí nos perdemos. Mas é isso, criança gosta. E a gente gosta muito. E adolescente também, eles se escondem, mas gostam. É isso o que eu queria dar de contribuição para a dramatização. E os pequenos, eu tenho uma turma de pré-B e uma turma de segundo ano. Os pequenos se divertem quando me veem, porque eu faço tudo que é coisa. Então, é tudo muito normal e muito natural. Não tem nada, e eles acham engraçado e faz junto, e vamos fazer, porque eu faço tudo que tiver que fazer. Menos agora, porque se a tela não representa quase nada para mim, imagina para eles. Eu vou ter que contar um segredo para eles, representa bastante. Eles produzem muito sentido. E brincam, inventam, contam histórias, gravam vídeos, se fantasiam, explicam. Vamos fazer uma experiência aí, Jefferson, de um teatro. Eu tô descobrindo a interação das crianças. A turma do pré-B, ela é fantástica. Eu não sabia que podia existir essa interação de telas, e as crianças, elas são um bombardeio, assim, que é muito bom, muito bom. E trazem o gato, o cachorro, o papagaio, periquito. Pessoal, mais alguém? Eu acho que o Mauro está com a mão erguida. Professora, eu fiquei curioso para saber qual é o material que a professora Andréa disse que é muito bom. É o material de um colega meu de departamento que ele escreveu para o curso de... Letras Espanhol. Isso, Letras Espanhol à distância. É um material didático, Mauro, a gente pode compartilhar ele, porque... Tá, gostei da ideia, porque ele disse que é uma boa introdução, né, para esse tema. Tá. E qualquer dia eu peço, então, como é que é o nome dele, do colega? Só para... Marcelo Andrade Pereira. Tá. Ele é ótimo. Obrigado. Fala, Jacira. Olha, Jacira. Eu não vou resistir. Bom, então, começando, que sempre é um prazer te ouvir, prof. E vou dividir algo aqui que eu tive uma colega no CAIC que disse que fez psicologia porque foi sua aluna, a Aline. E não lembro sobre o nome dela, mas depois eu lhe digo no privado. Abona. Hã? Abona. Isso, Abona, isso aí. Isso. E então, muito bom lhe ouvir, né? E fiquei aqui com algumas anotações, horas tirava foto, porque eu sei que a gente vai ter uma disciplina juntas, né? Eu não sei qual é o assunto que eu vou para falar, né? Desenvolver na aula, mas já estava eu aqui fazendo minhas pinceladas, né? De anotações. Mas queria dizer que eu também descobri o teatro com as crianças e a primeira vez que eu fiz foi muito tenso, porque eu sou muito de querer que eles estejam
organizados, e quando eu descobri a riqueza da bagunça deles, enquanto eles estão produzindo e estão construindo aquilo ali, eu comecei a me divertir e fiquei apaixonada. E na escola que eu trabalhava com tempo integral, no CIEP de São Cepé, e toda a apresentação de final de ano que eu fazia, eu comecei fazendo com uma turma de teatro, um teatrinho para o final do ano, depois eu comecei 2, e aí já estava já uns 4 anos, 5, fazendo com as 5 turmas dos anos iniciais, do 1º ao 5º juntos. Então, de acordo com a maturidade das crianças e perfil das turmas, a gente montava um espetáculo, eu já falava que era espetáculo para o final do ano, né? E era muito legal, era muito jóia. É uma das coisas que eu mais sinto falta da escola, que eu me despedi o ano passado, porque eu assumi outro concurso. Então, era muito jóia essa possibilidade que nós tínhamos lá. E é muito legal. Para o pessoal que, às vezes, vai sentir medo, por N motivos, percam o medo e aproveitem o processo, porque eu acho que os ensaios são riquíssimos e é muito prazeroso. A gente tem que se divertir junto também, não só se preocupar com o final. O resultado vai sair naturalmente, né? Óbvio que a gente também tem que se preocupar, mas aproveitem aquele processo, é muito bom, é muito legal. E eu agora, claro, eu não tive a oportunidade de trabalhar com crianças menores, né, de pré, então eu observando, agora já tenho a vivência das minhas sobrinhas e afilhados, né, então quando a prof estava falando, passa um filmezinho tão gostoso na cabeça. Então eu queria dizer que hoje foi muito bom a sua fala, foi muito boa esses gatilhos que me vieram, muito, muito obrigada. Obrigada, Jacira, pela fala. E fica aí um convite, né, do quanto a gente estuda, na teoria, o lúdico, o brincar como um modo de constituição da criança, que brincando ela exerce, como a professora Andréia disse, os papéis no mundo, né, de ser mãe, de ser professora, de ser... e vai aprendendo a se constituir, e a dificuldade que a gente tem de trazer isso para o espaço da escola ou para um espaço clínico, né, de brincar com essa criança e oferecer para ela, né, a oportunidade e o direito de ocupar esse lugar da fantasia e da imaginação, né, o quanto a gente precisa se desafiar, porque quem tem vergonha é o adulto, acho que foi o Jefferson que disse, não foi? É nós que temos vergonha, a criança não tem vergonha. E acho que mais alguém levantou a mão agora ou foi... Eu levantei de novo, porque eu esqueci de dizer uma coisa, bem rapidinho. Ai, gente, se a prof. Andréia fala bastante, eu também, né? Você, a pessoa que está aqui já me conhece, sabe? Eu estou professora de 1º ano este ano, e eu acho que meu maior desafio é fazer o desenvolvimento do concreto com eles. Então, é a minha maior dificuldade, porque quando a gente está em sala de aula é muito diferente, né? O presencial. E o ensino remoto me trouxe isso como o principal desafio no meu 1º ano. E são crianças que o ano passado, né, na educação infantil já estavam no remoto. Então, quer dizer, é uma sequência dessa, vamos dizer, fragilidade da nossa atualidade com o ensino remoto. Eu digo para vocês que não é fácil, a gente procura estratégias, olha, gente, cada semana... eu busco inventar uma moda nova e só não sapateio na frente da tela e não faço propostas diferentes, assim, não faço propostas mirabolantes porque os pais vão me matar. Mas eu tenho procurado fazer bastante exercícios com concreto nas 3 atividades práticas e remotas que eu mando na semana, e a gente tem que se desdobrar, mas essa fragilidade, de fato, é o que mais me deixa preocupada com eles, com os meus pequenos do 1º. Jacira, assim, ó, até falo uma mãe de uma criança de 1º ano que faz os temas, né, seja gentil com as famílias, né, com a quantidade de tarefas, com a intensidade das atividades, né, com a explicação, né, que tu precisa compreender. E olha assim, ó, não é algo desconhecido, né, na minha vida,
mas é um desafio completamente diferente, né? Porque aqui em casa não tem professora, tem mãe, né? Quando é a hora da tarefa. Isso dificulta um pouco. Mas alguém levantou a mão? Não sei se foi. Deixa eu aumentar a minha tela aqui, que eu não estou vendo todo mundo. A Karine? Pode abrir o microfone, Karine. O microfone dela estava aberto, mas não estava saindo som, parece, Vanessa. Pois é. Ela, não sei se ela queria comentar alguma coisa, mas ela ficou com a câmera ligada todo o tempo e ela interagiu, assim, com as expressões faciais durante toda a tua fala, André. Foi muito bacana, assim, de poder acompanhar. Pessoal, a gente já são quase 9 horas, né? Então, eu vou encaminhar para a gente encerrar a gravação, né? Quem quiser depois, se quiser ficar na sala para dar uma conversada, assim, fazer um intervalo, fiquem bem à vontade. Eu quero agradecer. Tu vai me agradecer, eu vou agradecer. Eu vou te agradecer imensamente pela tua generosidade de compartilhar conosco, né? Porque para quem te assiste é uma maravilha, assim. É muito claro. Oi? Caiu, agora voltou. Não, eu também falo. Estão me ouvindo agora? Pode falar, Karine. Eu também falo muito, e assim, ouvindo a Jacira falar, eu sou professora alfabetizadora, tenho 1º ano, e eu tenho uma pré-escola, e eu tenho pais rebeldes, que assim, eu não sei mais o que fazer. Eu me reinventei como professora, e eu tenho trabalhado formação com os pais, para os pais também se qualificarem para trabalharem com as crianças. Eu falo que o maior desafio da pandemia, o concreto, que a gente estava falando de trabalhar com concreto, mas a gente tem que ensinar os pais a trabalhar com as crianças. E a gente entra lá na parte da psicologia para trabalhar a questão da paciência com a família, para trabalhar a questão do equilíbrio emocional, a questão estrutural. Olha, às vezes eu paro, eu penso, eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, eu sou... olha, só falta ser médica, porque é receitar medicação, porque os pais estão pedindo socorro. Professora, me dá um tranquilizante. Eu digo, não, se acalma. Tem uma questão, assim, ó, não cabe agora no nosso tempo, mas só uma nota de rodapé. Os tempos e os espaços da organização dos processos de aprendizagem, eles são algo que talvez tenha o maior impacto hoje com o ensino remoto. A organização dos tempos e dos espaços para os processos de aprendizagem, para que eles aconteçam. Um planejamento de algo que é feito e para ser desenvolvido numa sala de aula que tu cumpriria em 15 minutos, leva, às vezes, numa relação familiar, 2, 3 dias. Porque é a interpretação, é a organização da criança, é o ritmo da casa, é um outro tempo. Então, quando tu planeja algo que parece pequeno, tu precisa olhar para aquele planejamento e tirar mais dali. Né? É uma separação silábica, ok, mas no que isso implica? Implica em muito mais, implica no tempo da leitura, implica na organização da criança, implica numa relação de comunicação familiar, então é muito mais. Então, às vezes, vem um desejo do professor de ter um retorno das atividades, e esse retorno ele não é atendido, porque não é só a atividade, é muito mais que isso. Então, quando vem das 5 atividades que tu manda, uma completa, essa uma talvez tenha demorado muito mais do que todos os dias que tu dá aula de segunda a sexta, da 1 às 5 da tarde. Então, é um desafio muito grande organizar esses tempos e esses espaços das famílias, ao passo que umas famílias rendem mais, outras demoram mais. Mas isso não quer dizer que o tempo para se desenvolver essa atividade, ele não seja talvez maior, né, para quem fez menos ou para quem demorou mais para entregar. Né? Isso é louquíssimo, isso dá uma outra live, né, Andréia? Dá uma tese. Dá uma tese. Pessoal, assim, ó, eu vou encerrar a gravação, vou agradecer a professora Andréia, até para não ficar muito extensa a gravação que a gente compartilha com as pessoas. Agradecer imensamente, né, Andréia,
Na verdade, eu precisaria agradecer a Andréa na minha vida, né? Porque eu já não calculo mais quantos anos de convivência, já perdi a conta agora, já passou de, não sei. A gente já não está contando mais. Não está contando mais, assim, ó, mas é um ser humano, assim, ó, incrível, né? Da sorte que a gente tem, né? Muitas pessoas aqui, né? De conviver com ela, do quanto a gente aprende sempre e se desorganiza, se desequilibra, e aí para se acomodar já é um corre, né? Então, aí tem que começar a aplicar a teoria, né? Assim, aos poucos, para a gente ir aprendendo e dando conta de todo esse processo aí. Então, te agradeço e agradeço a todos e a todas, né, que permaneceram conosco nessa noite. Quer fazer algum comentário, André? Já posso? Não, quero agradecer a oportunidade. Vanessa consegue me fazer trabalhar sábado, domingo, para organizar minhas coisas, Dia das Mães, mas de toda forma foi muito bom estar com vocês aqui, ver gente que eu não via há muito tempo. Até a Patrícia Scremin saltou ali no cantinho agora, olha bem, viu? Eu disse que eu tinha trazido os meus fãs para prestigiar a live. Agradecer a todos pela audiência, né? Desculpa aí qualquer coisa. E que bom, acho sempre bom a gente poder parar, pensar. Que bom que vocês tenham saído com alguma dúvida, porque daí vocês vão pesquisar. Adoro quando sai com dúvidas. E estou à disposição para qualquer coisa. Muitas dúvidas. Ó, vocês ouviram, não, né? Quer dizer que tu não possa me chamar antes do segundo semestre. Ah, tá bom.